Graça e paz da parte do nosso amado Jesus. Alegria em poder estar partilhando essa mensagem com vocês. Esses dias eu estava preocupado pensando no porquê de tanto sofrimento, especialmente entre os justos, né? Aqueles que são crentes, são pessoas envolvidas com a igreja, com o evangelho, com as verdades bíblicas. E por que Jesus disse que seriam bem-aventurados os que sofrem, que seriam consolados? Na verdade, isso me levou a pesquisar e tentar descobrir as razões. Eu percebi algumas coisas que eu acho que é interessante partilhar com vocês. Por quê? Por que as lágrimas? Por que o choro? Por que o sofrimento? Por que o justo sofre? Por que o justo chora? A primeira razão é porque todas as coisas ficaram sujeitas ao pecado. Isso está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 20. Então, já que o pecado entrou no mundo, tudo se sujeitou ao pecado. Então, é natural que o sofrimento aconteça na vida de todos, inclusive dos justos. A segunda razão é que algumas atitudes dos próprios justos podem também gerar sofrimento, lágrimas, choro. Muitas vezes nós somos tentados a cair e as nossas ações podem provocar sofrimento. Davi, um homem segundo o coração de Deus, por conta de algumas de suas atitudes, trouxe sofrimento não só a si, como também a todo o povo de Israel. Outra razão é que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se Jesus sofreu, então é natural que também nós soframos, porque Ele é o Senhor. E Paulo falou que devíamos imitá-lo como ele imitava a Cristo. Então, ser cristão é ser seguidor de Cristo, ele sendo o Senhor e nós como servos. É natural que também tenhamos as mesmas virtudes, ou que passemos pelas mesmas experiências que ele mesmo passou. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que ele antes passou por aquelas aflições antes de nós. Então o servo não é maior do que o seu Senhor. Está em João 15, verso 20. Uma outra razão seria a soberania de Deus. Ele pode permitir ou cancelar o nosso sofrimento, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Nós não compreendemos os seus mistérios. Para que não esqueçamos de Deus, essa é outra razão interessante. Muitas tragédias, inclusive, têm acontecido para que a gente lembre dele. Essas tragédias nos incitam a lembrarmos deles. Há pouco tempo ouvimos falar e vivemos aquela dor angustiante, né, das torres gêmeas, aquele número de mortes absurdos. Agora há pouco tivemos terremotos em diversos lugares. Eu tenho um amigo agora que está passando por uma crise tremenda, porque lá onde ele está, na Austrália, o fogo está acabando com tudo. Então, algumas dessas catástrofes podem nos ocasionar sofrimento, para que nós não esqueçamos dele, do nosso Deus amado. A outra razão é para termos um profundo relacionamento com Deus. Geralmente os sofrimentos nos aproximam mais dele, nos levam mais a viver a necessidade dele, a pedir amparo, a nos consagrar, nos espiritualizar, trabalhar em cima de nos aproximarmos mais do seu amor, do seu cuidado. Moisés viveu isso, Davi e Cristo também. Uma outra razão aparentemente estranha é que o sofrimento nos vem para nos produzir santidade. Há uma tendência muito forte de, a partir do sofrimento, o justo buscar a santidade, né? Aproximar-se de Deus e tornar-se santo. Isso aconteceu com Jó, com Paulo e também com Cristo. Há um texto aqui que eu separei, Tiago 5, 10, 11, que diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor.
Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e é também compassivo. Tiago 5, verso 10 a 11. Outra razão para aparar algumas arestas, né? Nós vemos isso muito claramente no caso de Pedro, né? Pedro tinha algumas arestas que precisavam ser, ele tinha que ser podado, né? Como a árvore de Cristo, e essa poda foi através do sofrimento. Isso acontece também conosco muitas vezes, né? Uma outra razão é a questão do crescimento espiritual. Romanos 5, verso 3 e 4 nos diz o seguinte: também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência é esperança. Romanos 5, 3 a 4. Então, há uma tendência daqueles que sofrem, ou mesmo que seja um sofrimento intermitente, que cresçamos espiritualmente, né? Temos mais maturidade e condições de ajudar outros que também sofrem. Uma outra razão para o sofrimento no justo é para produzir unidade, né? Notem como a igreja primitiva era tão unida, e isso era determinado pelo sofrimento que eles tinham, entre outras razões, né? Na Idade Média aconteceu a mesma coisa, o povo de Deus se uniu ainda mais quando passou por sofrimentos bem marcantes, né? Enforcamento, amarravam gente em pedras e jogavam no mar ou nos rios, afogamento, também fogueiras, né? Eles eram mortos nas fogueiras. Eu lembro de João Russo, quando estava sendo queimado na fogueira, e cantava um hino a Deus. Então essas atitudes fortaleceram a igreja, deram unidade para a igreja. E nos últimos dias nós precisaremos do mesmo tipo de incentivo, por incrível que pareça. Hoje que está tudo bem, a igreja está morna, né? A igreja laodiceana. Mas quando o fogo, né, da fogueira acender e aquecer a temperatura, com certeza a igreja reagirá mais positivamente, né? Mais uma razão para revelar os mistérios de Deus. Para revelar os mistérios de Deus. Todos nós lembramos de João Batista, né? Do evangelista João, né? Ele estava na ilha de Patmos, num momento bem delicado de sua vida, em meio ao sofrimento, né? Naquela ilha para escravos, né? Que servia como punição, e justamente ali o mistério de Deus foi revelado. Isso também aconteceu com José, com Jeremias, com Estevão, a revelar os mistérios de Deus. Há um texto de 2 Coríntios 12, verso 10, que eu também separei, que diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Mais uma razão interessante para que possamos ajudar outros que sofrem. O sofrimento nos traz experiência e maturidade, e vai nos dar a condição de ajudar outras pessoas que também sofrem, né? Na verdade, a perseguição sempre gerou algum tipo de benefício, né? As lágrimas são marcantes na vida dos justos. Eu separei alguns textos aqui, como o texto de Salmo 56, verso 8, que diz o seguinte: contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Ou seja, o justo ungido, nada na vida dele passa sem que Deus registre, sem que Deus perceba, porque Deus acompanha a vida do ungido, Deus acompanha a vida do santo, do justo. Um outro texto de Salmo 126, verso 5 a 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus molhos
de alegria. Isaías 25, verso 8 diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas, o choro de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor assim falou. Nós temos um hábito muito grande de nos queixarmos, reclamando por que está acontecendo isso com a gente, por que não acontece com outras pessoas. Dá para você entender isso, que quando Deus marca um homem, marca uma mulher, talvez tenha sido por isso que Paulo disse: não me inquietem mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Essas marcas são indicadores de a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Ele, e se Ele sofreu, nós também iremos sofrer. Mas a Bíblia também diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. E eu quero deixar com vocês o último texto, eu acho que é um dos mais lindos da Bíblia, está em Apocalipse capítulo 21, verso 3 a 4, que diz: então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que Deus os abençoe, que vossa fé permaneça firme, inabalável, e que seja exercitada, porque a fé é um músculo, e se não for exercitada, ela morre. Fiquem com Deus, que Ele os abençoe e que traga em suas vidas grandes bênçãos e grandes alegrias, porque a vida do crente é de alegria e também de dores, de lágrimas e de sofrimento. Não esqueça que Ele disse que o reino dele está dentro de nós, e se o reino dele está dentro de nós, nós chegaremos a esse reino. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.